Voltei, olha só, estaremos juntos na segunda-feira, mas antecipei o nosso encontro aqui para a gente bater um papo especial com um convidado também importante hoje, vou já apresentar para vocês. Não esqueçam de consultar aí todas as matérias no nosso site, tem muita novidade, informação em tempo real para você ficar bem informado. Também lá no nosso Instagram tem muitos vídeos, reportagens especiais para você que está em casa ficar bem informado. E olha só, o meu convidado de hoje é o senador Márcio Bittar, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer meu estar aqui contigo. Bom, vamos bater um papo. O seu nome nesse ano agora, ele circulou de uma forma assim surpreendente na imprensa, nos bastidores, na opinião do povo. E eu sei que o senhor tem trabalhado até um bocado lá no Congresso. Conte pra gente quais são as novidades agora desse mandato. Na verdade, Everton, primeiro, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui, revê-lo, né? Muito obrigado por aquela entrevista lá na feira, achei o maior barato. Aliás, o clima ali da Continente, né? Muito bacana, muito legal, adorei. Até porque eu revi pessoas, as irmãs da Vânia, que fazia tempo que eu não via, enfim, então foi muito bacana. Então, muito obrigado, né? Bom, agora, depois que passaram as eleições municipais, eu me concentrei muito em ajudar no Congresso Nacional a destravar o problema das emendas. O ministro Flávio Dino mandou parar todas, tanto emenda de relator, todas elas, exigindo do Congresso Nacional que nós aprovássemos um aperfeiçoamento do controle sobre essas emendas, no que eu concordo. Quanto mais transparência, sempre lembrando que as emendas do Acre, que eu conheço, não tem uma denúncia, tá? Então, só lembrando isso. Mas, enfim, aí não está falando do Acre, está falando do Brasil inteiro. Eu só discordo do ministro dele ter parado obras em andamento, obras que não têm uma denúncia, não tem uma irregularidade. E, mais uma vez, quero dizer, a Sula, por exemplo, que é uma criana extraordinária, que preside o DERACRE, todas as obras importantes que o DERACRE está cuidando, elas estão em fases mais adiantadas do que o dinheiro que foi liberado. Então, elas estão com um louvor. Tudo bem, mas foi isso que o ministro quis, parou tudo para fazer essa concertação. Então, eu me dediquei muito a isso. Nós temos 121 emendas, das quais 20 e poucas são minhas, e os outros são dos ex-deputados federais, que é da legislatura lá passada, do senador Alan Rick, do senador Petecão, isso para o Acre, e o Brasil inteiro. Então, eu me dediquei a isso. Graças a Deus, aprovamos no Congresso Nacional semana passada. Essa semana, o presidente da República sancionou, e agora o fluxo normal das liberações volta a acontecer. Inclusive, uma boa notícia, na terça-feira, né, semana passada, uma das emendas de 126 milhões que o governador Gladys me pediu, quando eu era relator do orçamento, que é o asfaltamento do Bujaria a Porto Acre e a recuperação das estaduais, ela já está pronta para continuar a liberação. Toda a parte que tinha que ser resolvida, resolveu, agora é uma questão técnica. Então, acho que isso é uma boa notícia para o Acre. Nós temos hoje quase 1 bilhão de emendas, os 11 parlamentares. Para o nosso estado é muito dinheiro, é muito recurso. E essas que estão em andamento, nós precisamos nos concentrar para que elas terminem. Como aqui, em Rio Branco, por exemplo, emenda minha mesmo, tem com o prefeito Bocalon, meu amigo querido, o viaduto da BB, que vai ajudar com o que ele está inaugurando agora, vai ajudar mais ou menos 40 mil pessoas que trafegam ali todos os dias. E também o novo mercado Elias Mansur, que vai ter garagem. Hoje tem um transtorno de quem está lá dentro, teve que sair, mas ali vai ser uma obra que vai ficar o cartão postal da cidade, a praça em frente a ele, aquela parte da beira do rio vai ser revitalizada, vai ser uma praça bacana, bonita e tal. Então, assim, eu me preocupei muito, terminou a eleição, eu me mandei, vamos cuidar, e ajudei, né, dentro das minhas possibilidades, a encontrar essa solução. Solução pactuada no Congresso Nacional, Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Então, agora, graças a Deus, o fluxo volta ao normal. Senador, antes de a gente falar um pouquinho sobre as eleições, nós vamos já adentrar esse assunto, tem uma PEC sua tramitando que envolve essa questão da indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso. E o senhor questiona esse número
dentro do TSE, depois de inúmeras questões polêmicas que circularam, especialmente dentro da direita, que é o campo do qual o senhor faz parte. E essa PEC gerou uma polêmica nacionalmente repercutida, os grandes sites deram uma atenção especial para ela. Como é que está o andamento dela? E o senhor acredita que ter um número menor de ministros do Supremo Tribunal Federal no TSE melhora a situação das eleições? Qual é a sua opinião a respeito disso? Primeiro, Everton, muito obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu considero muito relevante, muito importante. Logo que eu apresentei essa PEC, eu consegui as 30 assinaturas, né? Eram 27 necessárias, em menos de uma semana. Logo saiu, como o clima está muito polarizado no Brasil, então logo saiu a ideia de que era uma iniciativa minha em retaliação ao Supremo Tribunal Federal. E não é, de forma alguma. Claro que eu não posso negar que quando tem um assunto, então esse assunto do Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, as prerrogativas do Congresso, as prerrogativas do Supremo, se alguém está invadindo competência do outro, isso está na ordem do dia. É impossível você ser senador e não estar acompanhando isso, né, e tal. Então, claro que você dedica mais o teu tempo para esse assunto. E aí você acaba descobrindo, às vezes, alguma coisa que não era nem o teu foco inicial, mas que você acha que está errado, que é o caso dessa PEC. Veja bem, Everton, no princípio do direito, no mundo democrático, onde o Estado de Direito impera, existe a possibilidade de você ser denunciado em primeira instância, um juiz e tal, e caso você perca, você pode recorrer à segunda instância, que é um cuidado, né, que o Estado teve de fazer com que você, para cumprir uma pena, você tenha muita cautela. Então, eu perdi na primeira instância, eu vou recorrer na segunda, que vai ter um outro juiz para me dar uma nova oportunidade. Ele pode confirmar a decisão da primeira instância ou reformá-la, né? E isso acontece. Então, é uma salvaguarda. O único lugar que isso não acontece direito é no TSE. Por quê? Porque por um descuido, eu considero que é um descuido. Porque, na verdade, a minha PEC, que não é minha mais, está assinada por 30 senadores, ela não é contra o Supremo, ela não tira poder nenhum do Supremo. A decisão final continua sendo do Supremo Tribunal Federal. Só que o descuido hoje, qual que é? Vamos dizer, você pede uma causa no TSE. Pelo princípio, eu posso recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só que como vários cargos do TSE são ocupados ao mesmo tempo por magistrados que estão no TSE e no Supremo Tribunal Federal, então o que costuma acontecer? Você é um juiz, eu estou lá numa causa, você julga a minha causa e eu perco. Eu recorro para outra instância, mas é você que está lá do mesmo jeito. Então, esse descuido só acontece no TSE. Então, eu considero que é um descuido, porque o princípio que te dá a possibilidade para recorrer a uma outra instância é você ter o quê? Um novo olhar, uma nova oportunidade. Como é que você vai ter uma nova oportunidade se um juiz no TSE, um magistrado, te dá um veredito negativo, e você recorre para o Supremo, mas é ele próprio que está lá. Então, eu acho que isso é um equívoco e que precisa ser reparado. Nós temos 7 membros no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais 5 têm diretamente a ver com o Supremo Tribunal Federal, porque 3 são ministros. Portanto, eles são ministros do STF e, ao mesmo tempo, do TSE. E outros 2 são indicação deles. Eles que fazem a lista tríplice para o presidente da República. Então, dos 7, 5 têm uma relação direta com uma outra corte que poderá ser chamada a se posicionar sobre um tema do TSE. Então, eu considero que é um descuido. É o único lugar, repito, que isso tenha acontecido. É como você ir para o médico. Você vai no médico, está com problema e tal, faz exame, o cara te dá como solução uma cirurgia. Uma cirurgia sempre é uma coisa, não é qualquer coisa e tal. Você fala, não, eu quero uma outra opinião. O que você faz? Você busca outro médico, para ter uma outra opinião, para ter mais certeza. E tal. Você não vai buscar o mesmo médico, porque provavelmente ele vai ter vai te passar a mesma solução, né? Então você procura um outro médico para ter uma outra opinião, que pode coincidir, e aí fortalece a decisão de que você vai ter que fazer uma cirurgia, mas não é o mesmo médico que você vai procurar. Então, esse é o princípio. Isso é o direito no mundo democrático. E o único lugar que isso não tem acontecido, ou que
isso não tem sido uma prática, é do TSE com o Supremo Tribunal Federal. Eu repito, não tira poder do Supremo. Se você pede uma causa no TSE, você vai continuar tendo a possibilidade de recorrer e o último órgão é o Supremo. Só não vai ter o mesmo juiz julgando o seu caso em duas instâncias diferentes. Senador, em 2022 aconteceu uma coisa muito interessante e aí eu queria que o senhor falasse sobre isso porque nós tivemos um discurso, especialmente dentro da direita, que apontava para fraude nas eleições e uma certa desconfiança em relação às urnas eletrônicas, certo? E algumas pessoas levantaram esses questionamentos, a gente teve manifestações nas ruas em relação a isso. E isso não aconteceu agora em 2024. A gente não teve questionamento a respeito das urnas. E um questionamento interessante que o Otávio Guedes fez, que é o jornalista da Globo News, foi: essa ala que fez esses questionamentos em 2022 ganha agora, em 2024, boa parte das prefeituras do país. O questionamento não surge. O que o senhor pensa que acontece nesse momento em que a gente tinha em 2022 um questionamento a respeito das urnas, da credibilidade das urnas, e agora em 2024 a gente não teve mais esse discurso? O senhor acha que isso que ainda há uma desconfiança em relação às urnas eletrônicas ou isso só aconteceu lá em 2022? Isso é cansativo, né, Vitor? Confesso que eu que sou do meio, então me cansa um pouco isso tudo. Veja, eu acho que ao final das contas, se gasta uma energia, você vê milhares de pessoas discutindo a mesma coisa, se é a urna eletrônica e tal, e você olha para trás e pensa assim, gente, tudo isso podia ter sido evitado. Né? Por que não terem aprovado a possibilidade da averiguação? Era um aperfeiçoamento da urna, foi aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro Barroso, que hoje é o presidente, foi parar dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra. Quer dizer, não era... E ele próprio, inclusive, tem um vídeo, né, onde ele diz, olha, e queriam voltar para o voto impresso. Se alguém da plateia diz, isso está mentindo. Se não tinha voto impresso, coisa nenhuma. É voto auditável. Como você vai em qualquer mercado, qualquer compra que você faz, está lá. Você tem a possibilidade de averiguação. Até o Hugo Chávez acabou tendo que adotar esse regime e depois escondeu as atas e tal. Então, se você tivesse aprovado ali, como o Congresso aprovou, né, e depois o Supremo interferiu e tal, tudo isso tinha acabado, isso não existia isso. Então eu fico com pena, o Brasil que tem problemas gravíssimos, você tem hoje, boa parte do território nacional está em domínio de facção criminosa, e o Acre, infelizmente, não é exceção, é uma regra. Você tem municípios hoje na Amazônia que o maior empregador não é a prefeitura mais, é o narcotráfico. Você tem milhares de jovens que estão empregados no narcotráfico, isso é uma falência do Estado, jovens da flor da idade, né, que querem construir família e tudo mais, e que não tiveram oportunidade, o Estado, a Amazônia não oferece oportunidade. Quantos jovens estão indo embora daqui? Aliás, até aposentado, o cara se aposenta, vai embora para João Pessoa. Enfim, então assim, diante de tantos problemas, eu vejo uma energia gasta com o assunto. Veja, porque imagina nós dois passarmos 20 anos discutindo, brigando, ânimos exaltados, quando você pensa assim, bem, mas o que evitaria tudo isso? Você aperfeiçoar o sistema, você colocar o voto auditável, não tem problema nenhum, era o mesmo voto, a mesma rapidez e tal. Então assim, eu como brasileiro, como um homem do norte, um homem da Amazônia, eu lamento que problemas gravíssimos que o Brasil tem pela frente para enfrentar, acabam perdendo tempo e espaço para um questionamento que poderia ter sido evitado. Então é isso. Eu acho que agora o Congresso Nacional, nesse ano que vem, eu acho que ele pode votar uma agenda que ajude a pacificar essa questão. E deles é o voto auditável. O senhor acha que as últimas eleições de agora, elas foram transparentes, elas obedeceram o princípio da legalidade, aconteceram da melhor forma possível? Eu acho que o voto eletrônico, ele é um voto, vamos dizer, moderno, ele não é, como é aplicado no Brasil, é a única grande democracia que aplica, sem a possibilidade da conferência. Eu continuo te dizendo que eu não vejo por qual razão ministros se colocaram contra o aperfeiçoamento do sistema que nós temos. Isso ajudou a criar esse tempo inteiro gasto por isso. Agora, todos os especialistas, inclusive hoje muitas pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal, como o próprio ministro Flávio Dino, já tem gravações dele no passado questionando esse voto, como ele é hoje e tal. Enfim, então assim, se você pode aperfeiçoar, por que não? Quando você não aperfeiçoa ou trabalha contra esse aperfeiçoamento,
Aí você começa a gerar discussões e tal. Agora, vamos lembrar que a contestação maior não é a da fraude em eleição, não é bem isso. A contestação maior do presidente Bolsonaro e do grupo que é liderado por ele é que houve uma tendência muito clara do TSE/Supremo Tribunal Federal por uma candidatura. O próprio ministro Gilmar Mendes, para não ficar dizendo aqui que é só uma opinião minha, o próprio ministro Gilmar, o seu público pode acessar isso com maior facilidade, num seminário público e tal, ele disse no microfone, está aí no YouTube, para todo mundo ver e tal, que o atual governo está onde está graças ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso é uma confissão clara, inequívoca, de que houve uma tendência claríssima. Vou pegar alguns exemplos mais corriqueiros. O TSE proibiu o presidente Bolsonaro de fazer as famosas lives dele no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, que é a residência de quem está ocupando a presidência do Brasil. Então ele foi proibido. O Lula pôde fazer agora na eleição passada. O presidente Bolsonaro foi proibido de usar as imagens dele na ONU. O presidente Lula lá atrás, quando foi candidato lá atrás, usava as mesmas imagens e tal. Então, essa coisa de você usar 2 pesos e 2 medidas gera essa... Mas o meu sentimento, ao final das contas, Everton, é isso, assim, poxa vida, o Brasil tem tantos problemas graves. Por exemplo, eu estava estudando agora, essa semana passada, Portugal, que é uma tripinha, com todo respeito aos portugueses, que são fundamentais para o tamanho do território nacional, para a unidade nacional. Os portugueses têm um papel fundamental na manutenção do território nacional, do tamanho que é, da língua e tal. Mas, do ponto de vista de potência, comparado com o Brasil, poxa, Portugal é menor do que o Acre, né? O tamanho do Acre, empate técnico com o Acre e tal. Portugal arrecada em um mês com turismo o que o Brasil não arrecada com um ano. Como é que pode um país que tem Rio de Janeiro, com essas belezas fantásticas, cidade maravilhosa, praias maravilhosas, águas termais, Pantanal no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, enfim, o Brasil é uma potência, né, e tal. Uma das razões, o que é? Insegurança. Quer dizer, você pega um europeu, ele vem para cá, se a família, qualquer um deles, como já aconteceu várias vezes, aí o cara se perde no Rio de Janeiro, acaba num tiroteio, numa facção, o país de origem dele todo fica sabendo. Então, o Brasil tem problemas gravíssimos. Eu lamento que a gente tenha que gastar um tempo tão grande numa discussão que poderia ter sido resolvido facilmente com o aperfeiçoamento do sistema. E eu não entendo por que alguém se colocou contra. Já que o senhor falou sobre o ex-presidente Bolsonaro, o senhor, no Acre, é a pessoa mais próxima dele, o que eu acredito, e eu acho que o que a gente percebe também na relação que o senhor tem com ele. Agora, recentemente, a Polícia Federal fez essa investigação a respeito do que foi conhecido na mídia como ato golpista e como o planejamento de um golpe, do qual a Polícia Federal disse que o ex-presidente tem total conhecimento, participou do processo, estava lá, e a Polícia Federal, inclusive, deixou surgir essas trocas de mensagens ali entre as pessoas que eram próximas ao ex-presidente Bolsonaro. O que o senhor pensa a respeito dessas questões que estão ali no entorno do ex-presidente, e o senhor acredita que pode ocorrer uma prisão, ou o senhor acha que caminha para isso? Eu acho que o presidente Bolsonaro é alguém que está sendo julgado muito mais pelo seu estilo e por ter enfrentado o sistema do que por qualquer outra razão. Vamos pegar lá, fato por fato. Primeiro, dia 8 de janeiro. Para mim, a maior fake news do Brasil de todos os tempos, né, tá tão moderno, tão atual falar fake news, para mim a maior fake news de todas são ministros do Supremo trataram o dia 8 de janeiro como tendo sido um atentado ao Estado de Direito Democrático. Isso é a maior mentira que existe. Isso é uma maior invenção que existe. Você teve badeneiros, que aliás os badeneiros mesmo até hoje eles não conseguiram achar, os que depredaram, os que quebraram e tal, e o resto são homens e mulheres humildes do Brasil afora, que foram se manifestar. E que estão pagando penas maiores do que estuprador. Você não faz um golpe de Estado sem forças armadas. Não existe isso. Lá foi achado estilingue, batom de uma mulher que escreveu na estátua e tudo mais. O próprio presidente Michel Temer disse agora há pouco, dizendo que não tem como ter tentativa de golpe de Estado sem as forças armadas. E, mas invadiram o prédio. Sim, no meu governo, isso o Michel Temer dizendo essa semana. Houve um momento, alguma reforma que ele estava propondo, que eu não lembro agora,
de cabeça, as centrais sindicais alugaram 1.600 ou 160 ônibus, teve depredação, etc. E não foi tratado como ato terrorista, um ato de golpe e tal. E muito menos vinculado isso ao presidente Bolsonaro. Veja, quem está nos assistindo, o presidente estava no poder. Bom, ele perde a eleição. Aí ele nomeia os chefes das Forças Armadas que o Lula indicou. Ele no poder ainda. Ele não era obrigado a fazer isso. Mas ele fez. Então, ele passa o comando das Forças Armadas para o que ganhou a eleição. Deixa terminar o mandato dele para nos Estados Unidos. Então, sim, isso é uma ilação total e, para mim, ela é a maior fake news de todas elas. Vamos para o outro ato do pobre rapaz, claramente perturbado, né, que se suicidou agora há poucas semanas ali na Praça dos Três Poderes. Aí ele é um homem-bomba. O homem-bomba, você deve saber disso, a figura do homem-bomba é lá os radicais islâmicos, né, os xiitas, que criaram o homem-bomba, que literalmente é o cara que põe um monte de bomba no seu corpo e explode, mas para matar pessoas ou para matar prédios, enfim, símbolos que os radicais entendem lá que, enfim, o Alá mandou fazer, etc. e tal. Aquilo ali era um homem-bomba? Aquilo era um homem sozinho, sabe? E que foi tratado pela primeira-dama como um bestão. Quer dizer, ninguém está aqui na Terra filho de chocadeira. Todo mundo teve ou tem uma mãe, um pai, alguém que o ama, né? E que claramente se estudou com fogos de artifício. Aí tratar isso como parte de uma tentativa de golpe de Estado, isso é uma brincadeira. E agora outra coisa, o envolvimento de 5 pessoas, né, que iriam sequestrar o Alckmin, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes para envenená-los. E aí um deles não conseguiu chegar a tempo porque perdeu o táxi. E eles próprios dizem nos diálogos, como você me disse, que a Polícia Federal solta seletivamente, que quando alguém foi levar para o presidente Bolsonaro o pedido para trocar o general, o que o Bolsonaro disse? Não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, vão dizer que eu estou tentando dar um golpe, como tentaram fazer desde 2019. Eu acho que ele, Bolsonaro, ele atentou contra o sistema. Vou te dar alguns exemplos. Por que a Globo sistematicamente trabalha contra o presidente? Porque ele é feio? Porque ele é bonito? Não. O Lula foi o maior ladrão do maior esquema de corrupção do Brasil e a Globo ajudou a ressuscitar o Lula. Então não é uma questão... Por quê? Porque o Bolsonaro cortou verbas da mídia, os exageros que ela tinha. Agora, por exemplo, a Globo virou petista? Não, é economia. A Globo teve 177 milhões de isenção até agora. E recebeu 177, por coincidência, basicamente o mesmo número, 177 milhões de verba de mídia. A Globo recebeu, em 1 ano e 10 meses, o que ela não recebeu nos 4 anos do presidente Bolsonaro. Vamos pegar um outro caso do ministro Gilmar Mendes. A Itaipu Binacional, ela financiava, através de uma entidade, que agora não lembro o nome, não sei se é a FGV, aqueles encontros que existem em Portugal, geralmente, cujo ministro Gilmar Mendes é a figura central. Mas não só ele, vão outros convidados e tal, e tal, e tal. E recebem por isso. Inclusive porque é uma binacional, tem uma explicação que eu não lembro qual é, mas que ela não tem, é isenta fiscalmente. O que o Bolsonaro fez quando assumiu a presidência do Brasil? Cortou esse financiamento. Uma ex-mulher do ministro Gilmar havia sido nomeada por um cargo que recebe muito bem, né, de assessoramento da Itaipu. O Bolsonaro mandou cortar. Foi o Michel Temer que fez isso e tal. Então, ele mexeu com o sistema. E isso o sistema não perdoa. Bolsonaro foi 28 anos deputado federal. A Câmara se envolveu em uma série de escândalos de corrupção. Bolsonaro esteve em um deles? Não. Vamos lá, pegar o exemplo do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa, se não me engano, numa das falas dele, ele faz uma imensa declaração, sem querer, não foi intenção dele, né, de honestidade do Bolsonaro. O que ele diz? Quando ele está lá falando, olha, são 400 milhões que os partidos arrecadaram, bilhões, não lembro, para dar mensalmente um X, né, para o parlamentar. Quer dizer, o mensalão era isso, o executivo comprando, dando uma mensalidade, que foi o que o Roberto Jefferson disse, aí virou esse apelido do mensalão e tal. E lá pelas ele disse que no partido em que o Bolsonaro estava, o único que não seguia essa ordem era o Jair Messias Bolsonaro. O que disse o Pedro Correia, que era o presidente do partido ao qual o Bolsonaro era afiliado naquela época? Ele disse, olha, o único que não aceitava, nunca aceitou R$1
foi o deputado Jair Messias Bolsonaro. Isso é o Pedro Correia, que é o Senador, do Partido Direital. Então, assim, isso incomoda muito. Nessa questão Mas eu queria terminar, Everton, dizendo o Uhum. seguinte, veja bem, olha como há uma maldade. Eu acho que há uma maldade no coração da esquerda. Claro que tem gente da direita também que não vale nada, em todos os grupamentos humanos, mas assim, do ponto de vista coletivo, né? Uma coisa é você identificar que num determinado time tem alguém que não é legal. A outra coisa é você identificar que o time inteiro é assim. A esquerda é muito maldosa. Everton, veja bem, a Dilma pegou em arma. E não era uma coisa que estava discutindo, não. Ela não nega isso. O Zé Disseu pegou em arma, o Genuíno pegou em arma, o Gabeira pegou em arma e ajudou a sequestrar o embaixador. E eles nunca negaram que a tentativa deles era fazer uma revolução e implantar no Brasil o regime comunista. Todos foram perdoados. Todos foram anistiados. E hoje eles não querem anistia para mulheres e homens do Brasil humildes, que, repito, estão sendo condenados a 17 anos de cadeia, maior do que um estuprador, maior do que um assassino. Então são 2 pesos e 2 medidas. O povo brasileiro percebe isso e talvez por isso mesmo que o Instituto Paraná soltou uma pesquisa ontem, né? Onde o Bolsonaro aparece na frente do Lula numa possível candidatura de presidente da República. Senador, sobre essa questão da Polícia Federal e das investigações, pessoas ligadas ao ex-presidente, ali a gente tem o Mauro Cid, todo esse processo de investigação, dizendo que o presidente sabia, especialmente sobre a questão... Já negou isso. Inclusive, tá. até a Globo News se retratou. Porque mas quem falou isso foram as pessoas próximas a ele, que ele sabia. Já houve retratação. Tanto dele quanto do antigo ministro da Aeronáutica. Aeronáutica ou Marinha? Tu acredita que essas pessoas elas equivocaram no Não, que a disseram? Globo News soltou uma matéria dizendo que o Mauro Cid tinha dito que o Bolsonaro sabia. No mesmo dia, a própria Globo News se retratou porque o Mauro Cid não disse nada disso. E a Globo teve que se retratar, porque não era verdade a notícia. Foi uma conversa de um advogado, enfim. Surgiu essa conversa, a Globo logo deu como que aquilo fosse uma verdade. Quando foram averiguar, não era verdade, era uma mentira. E a parte que a Polícia Federal diz que o comandante da Marinha estava sabendo, ele já desmentiu isso. É ilação. Ok. Senador, o senhor falou sobre a questão de estuprador, e aí eu queria falar com o senhor sobre uma PEC, hoje especialmente, só para a gente não perder o time disso tudo, e ao mesmo tempo que o senhor diretamente não está relacionado a isso, vai estar em algum momento, porque certamente essa PEC vai sair da Câmara e vai cair no Senado. Sobre essa PEC que ontem passou pela CCJ, foi aprovada, inclusive, o que esse grupo que propôs a PEC chama de PEC do aborto, quando, na verdade, proíbe o aborto nas 3 principais situações em que a gente tem aborto legal, que estão amparados pela Constituição, e essa PEC prevê que mulheres têm que abortar ainda que elas sejam estupradas. Mulheres têm que abortar ainda que elas estejam em condições ali que podem tirar a vida da mulher, né? O que o senhor pensa a respeito dessa PEC que passou pela CCJ, inclusive teve voto do deputado Roberto Duarte lá na CCJ, e que, se passar para o plenário, vai para o Senado? O que o senhor pensa dessa PEC e como que o senhor vai se posicionar diante dela? Eu sou contra o aborto. O movimento feminista, né? A militância, ele tem uma mania de dizer o seguinte: o corpo é da mulher, vírgula. Teu corpo é teu. Quando você tem um novo ser no seu corpo, você não é mais só o teu corpo. A Constituição brasileira já diz casos em que você pode abortar. Bebê anencefalo, muito obrigado. Que já é detectado desde que não tem cérebro, e caso de estupro. Então, para mim, fica no que está. Eu sou a favor de que não haja nenhuma outra exceção àquelas que estão contidas lá dentro. E outra coisa, além do corpo não ser só da mulher, porque já tem uma outra vida lá dentro, tem o homem também. Quer dizer, a decisão não pode ser só dela, né? Você tem um pai, eu tenho 4 filhos. A decisão não pode ser só da mulher. Você não faz a mulher não faz um filho sozinho. Então, o corpo não é só dela, quando ela carrega um outro ser lá dentro, e também não foi feito sozinho, tem um homem envolvido. Então, a minha posição é essa: eu sou contra o aborto e não vou votar a favor de nenhuma outra exceção que não sejam aquelas que a lei já prevê. Então, o senhor não vai votar a favor desse projeto? Não vou.
Uhum. Porque o que esse projeto prevê é que o aborto legal, que é esse que está previsto na Constituição, a gente nem está discutindo aquela situação anterior. A gente está discutindo que mulheres estupradas serão obrigadas a ter filho. Eu sou contra a mudança do que hoje é permitido. Entendi. Fica no que está. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das eleições Bora. de 2024. Bom, o que eu conversava com o prefeito Tião Bocalon aqui, e conversei com ele sobre isso abertamente, e eu disse que o senhor, dentro dessa frente ampla da direita, foi o nome responsável por unir essas pessoas e lançar uma candidatura da direita, que foi o nome do prefeito Tião Bocalon em Rio Branco. Foi. E o que a gente discute nos bastidores da política é, se Bocalon chegou à vitória na prefeitura de Rio Branco, isso se deve, claro, ao esforço dele, ao esforço do governador Gladson Cameli e o senhor como terceiro nome nessa frente responsável por essa vitória. E o que a gente discute também é que o senhor sai fortalecido para 2026 a partir disso. Como é que foi esse processo para o senhor de trabalhar nessa união dessa frente ampla da direita, se é assim que a gente pode chamar? O prefeito Tião Bocalon não gostou desse nome, porque ele disse que remete muito à esquerda, mas não deixa de ser uma frente ampla da direita. E aí, como é que o senhor se sente fazendo esse trabalho e, de fato, o senhor mirou em 2026? Primeiro, eu quero te parabenizar pela ordem, né, que você mencionou, porque eu concordo com ela. Você mencionou o trabalho do prefeito, eu concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, a reeleição se deve ao trabalho dele. Você podia juntar todo mundo e, se o trabalho dele fosse um zero à esquerda, se ele não estivesse subsidiando os ônibus em 30 milhões de reais para manter a passagem quase com a metade do preço de Porto Velho, se ele não tivesse economizado dinheiro para fazer obras importantes com dinheiro próprio, Ponte do Judia, passarela ali da Dias Martins, enfim, o restaurante popular. Então, se ele não estivesse fazendo uma boa gestão, não tinha unidade que dava certo, que conseguiria suplantar. Então, primeiro, eu concordo com você. No primeiro lugar, é a gestão dele. A população gostou, aplaudiu o Asfalto Rio Branco, por exemplo. Ele gastou 50 milhões de dinheiro próprio. Nós fomos acostumados a escutar aqui, durante décadas, que a prefeitura tinha que ter o governo do estado, senão não fazia nada. Hoje, o prefeito Bocalon consegue dar até um suspiro para o governador Gladson Cameli, porque antigamente até os parques da cidade, quem aguava, quem cuidava era o governo do estado. Hoje quem cuida é a prefeitura. Então, primeiro, eu quero te parabenizar de novo. Eu concordo que essa seja a ordem. Primeiro, a gestão dele. Se ela fosse um desastre, não tinha governador, não tinha senador, não tinha ninguém que poderia suplantar. Segundo, a entrada do governador. Com tudo aquilo que ele representa, o carisma que ele tem, que eu acho que nenhum político do Acre, nunca, em nenhum momento da história, tem o carisma que o Gladson tem. O Jorge Viana governou e mandou por muito mais tempo. Né? O Jorge Viana casou e descasou aqui, fez o que ele quis durante 20 anos, elegeu o prefeito que ele quis, governador, senador e tudo mais. Mas o carisma que o Gladson tem, eu acho que nenhum político do Acre nunca chegou perto disso. E não é só o Gladson entrou e o governo inteiro entrou. O governo entrou mesmo, sabe? O Calixto, que eu abracei no meio da rua, enfim, todo mundo, John, todo mundo, os secretários todos. Eu participei de muitas reuniões onde a secretaria tal, o secretário tal, reunia fora do horário de expediente, geralmente no começo da noite e tal. Então, eu concordo com essa tua observação. Primeiro, o prefeito, o trabalho bem feito dele. Segundo, a aliança aí, especificamente, a aliança com o governo do estado, com o governador Gladson Cameli. E, em terceiro lugar, eu não coloco o meu nome, eu coloco o nome meu também, junto com aquelas outras pessoas que mantiveram a chama acesa. Eu acho que o meu papel e de outros, eu não vou mencionar uns porque a gente esquece de outros, vai ficar magoado, mas assim, poucas pessoas, em certos momentos, acreditavam que ainda era possível essa aliança. E eu fui um dos poucos, né, que ajudou a manter aquela chama acesa. Sabe aquela vela está se acabando, qualquer vento pode acabar e você vai ali e segura e tal. Então, eu acho que, em terceiro lugar, a minha participação com pessoas do PP, e gente perto de mim e pessoas do PP, nós conseguimos manter aquela chamazinha acesa e, graças a Deus, passou aquela ventania e tal, a chama pegou de novo e aí deu a aliança. Eu acho que a idade, eu estou com 61 anos,
eu dei trabalho para minha mãe até os 14 anos de idade. Depois disso, eu passei a trabalhar e ajudar minha família. Ajudei meu pai, ajudo minha mãe. Aliás, uma das honras maiores que eu tenho na vida é que eu trabalhei com meu pai. Isso para mim é uma honra. Eu lembro disso como uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, ter ajudado meu pai. Eu vivi com meu pai, eu trabalhei com ele e tal. Então, eu dei trabalho até os 14. De 14 para frente, eu parei de dar trabalho e ajudo, contribuo com a minha família, como eu contribuo com a minha mãezinha, que está com Alzheimer, está com 92 anos, já está se esquecendo das coisas, etc. Então, 61 anos bem vividos, bem curtidos. Né? Então, eu tenho que ter aprendido com as lições da vida. E eu acho que o aprendizado das campanhas, das derrotas e tal, faz um homem mais maduro, né? E mais calmo, mais equilibrado. Eu acho que isso ajudou a manter essa chama acesa e chegou no momento que aí entrou Gladys, entrou todo mundo e aí deu essa vitória. Que parece que foi fácil, né? O cara que está em qualquer lugar do Brasil pega o resultado da eleição de Rio Branco e fala, nossa, foi fácil. Não foi. O prefeito ganhou reeleito com 20 pontos, mas nós aqui que somos da Taba sabemos que a parada foi difícil. Há 1 ano e meio atrás, ninguém dava quase um tostão furado por esse resultado eleitoral, mas a gente construiu. Bom, 2026 está vindo aí, o senhor já deixou claro que será candidato à reeleição ao Senado e o senhor entra numa disputa, na minha opinião e o que escuto dentro dos bastidores, numa disputa mais acirrada do que aquela que o senhor disputou na primeira eleição. E aí surgem alguns nomes aí nessa disputa, né? E inclusive o nome da deputada Socorro Neri, o senhor também vai disputar com o senador Petecão, certamente, ali. Então, nos bastidores estão surgindo nomes. O que o senhor pensa a respeito desses outros nomes que estão surgindo nesse momento aí? O senhor acha que vai ser uma eleição tranquila ou vai ser uma eleição mais pesada do que a anterior? Eu acho que ela não vai ser mais pesada do que a anterior. A anterior foi difícil demais. Bom, eu acho assim, que só tem um personagem que está em qualquer... A não ser que a pessoa não queira ver a realidade, o óbvio, só tem um personagem que está descolado dos demais, que é o Gladys Cameli. Sim. Isso é indiscutível, né? Agora, não tem eleição, ganha. E ele sabe disso, ele vive dizendo que ele não menospreza nada e ele não menospreza mesmo e tal. Mas, indiscutivelmente, ele está longe, ele está descolado do time, né? Na dianteira e tal. E eu quero uma parceria com ele. Eu até brinquei com ele em janeiro desse ano. Eu liguei para ele e falei, Gladys, deixa eu te falar uma coisa. Nós todos sabemos que você é fortíssimo para o Senado. E mesmo assim, nós queremos uma aliança contigo. Então, nós não somos teu adversário, né? Ele brincou e tal. Pois bem, então eu acho que fora o Gladson, o resto tudo é possível. O Petecão está no 2º mandato de senador da República, comanda um grande partido, um dos maiores partidos políticos do Brasil. O Jorge Viana, indiscutivelmente, na minha opinião, ninguém me falou nada, mas na minha opinião é a prioridade do governo Lula, então significa dizer, na minha opinião, o PT nacional, o Lula nacional, não está preocupado com quem vai ser o governador do Acre. Está preocupado em fazer o Jorge senador da República. Sim. Então ele vem com o peso do governo federal, da máquina federal, tal, e foi governador, não é um homem qualquer, não é um político qualquer. Socorro Neri está no PP. Tenho muito carinho por ela, a família dela, a mãe que faleceu, a irmã, enfim, tem uma relação com a família de, sei lá, 30 anos por aí. Nós estivemos muito juntos. Mas ela estando no PP não tem lugar, na minha humilde opinião, para 2 candidaturas. Mas há rumores de que ela vai para o MDB. E aí isso aí muda o cenário completamente, né? Olha, eu não acredito nessa hipótese. Claro que eu não gosto de falar das opções dos outros, né? Porque é um direito dela, é um direito do MDB e tal. Mas eu acho que a deputada Socorro não vai romper com o governo, né, para largar a estrutura que ela merecidamente tem, faz parte do governo, ajudou e tal, para ir para uma candidatura de oposição. E se depender de mim, o MDB estará na aliança. O que eu vejo é o seguinte, Everton, você tem hoje uma situação mais ou menos desenhada. O PL do presidente Bolsonaro tem uma prioridade, que é a candidatura de Senado. O PP também tem uma prioridade, que é o Gladys Cameli. O governo, se a gente tiver paciência que tivemos da vez passada, nós vamos encontrar a melhor fórmula. Então, eu não vou trabalhar por nenhuma desses nomes que estão sendo colocados. Porque eu acho que se eu trabalhar por um em detrimento do outro, eu não ajudo na aliança. Entendi. Então, o meu papel, das minhas limitações, eu não sou executivo, eu não tenho caneta na mão, mas da minha parte, o que eu vou fazer, e já estou fazendo, e vou continuar,
é manter a unidade desses partidos. E reconhecendo o direito do Alan. Você não mantém uma unidade desconsiderando ninguém. Então, reconhecendo o direito que o Alan tem de se colocar, de tentar se viabilizar. Falam, às vezes, até no nome do Nicolau, possível. É um cara excepcional, cauteloso, maduro, ajudou muito o Gladson, principalmente no começo, quando o Gladson enfrentou muitos problemas, primeiro mandato, né, tal, o cara está ainda se adaptando, foi muito importante a presidência da Assembleia na mão do Nicolau. Então, se for verdade que ele pensa, tem todo... E o que dirá a Maílza? Quer dizer, se o Alan tem direito, se qualquer um tem direito, imagina a Maílza, que tudo leva a crer que vai o quê? O Gladson sai para disputar o Senado, a Maílza vai virar governadora. Então, claro que ela tem todo o direito do mundo de se viabilizar. O meu papel é ajudar que todos esses se mantenham unidos e a gente encontre a melhor chapa em 2026. Eu ia falar sobre isso com o senhor. Escrevi uma coluna há pelo menos 2 meses dizendo que a direita fez uma coisa no Acre que a Frente Popular fez por muito tempo, que é se unir, e o senhor sabe disso quando o senhor concorreu ao governo em outra ocasião, que a gente tinha ali o nome do Bocalon, tinha o seu nome, e a Frente Popular do Acre com um nome só. Naquele momento, vocês viram sucessivas vezes que se desunir não chegaria ao sonho que vocês tinham naquele momento. Mas quando vocês se uniram agora nas eleições de 2024, vocês obtiveram a vitória que tiveram. E aí o que acontece? Se isso não acontece em 2026, há grande chance de a direita amargar uma derrota. Sim, concordo. Sim? Concordo. Então, como é que o senhor vê, nesse momento, essa quantidade de candidaturas surgindo? Porque a gente tem o nome do Alan, a gente tem o nome do Nicolau, a gente tem o nome da Maílza. Em algum momento, o nome do Bocalon chegou a ser especulado aqui. Na entrevista comigo ele disse não, não quero. E aí, mas também não se manifestou sobre como que vai ficar essa situação, né? Diz que é legítima a vontade da Maílza, diz que é legítima a vontade do Alan. Agora, assim, como é que o senhor vê essa quantidade de candidaturas dentro da direita que já queimou largada nesse momento, já está aí, os nomes já estão postos, né, já estão colocados. Como é que o senhor vê essa multiplicidade agora nesse momento? Muito obrigado pela pergunta de novo. Você faz uma introdução muito bacana. Bom, primeiro, eu entendo que esse grupo venceu as eleições. Então, para que esse grupo chegue lá na frente, em 2026, com condições de ganhar o governo, manter o governo no nosso grupo, precisa trabalhar. A oposição, né, quem perdeu a eleição, a esquerda, o PT, o PCdoB, estão no legítimo direito deles de nos fiscalizarem e de cobrar, né, as falhas, apontar e tudo mais. Quem ganhou tem que trabalhar. Então, seja a Maílza, que é nossa vice-governadora, seja o Alan, seja quem for, agora quem está comandando o Estado precisa trabalhar. Nós temos coisas que o prefeito tem que continuar fazendo e o governador, que toda hora tem problema, é na segurança, é na saúde, é na educação. Obras nos 22 municípios, inclusive aqui na capital, importantíssimas, que estão em andamento, e a responsabilidade é nossa de terminá-las. Então, esse resto de ano, o orçamento que nós estamos fazendo, o ano que vem inteiro. Então, isso precisa ter essa compreensão. Quem está no governo, a imprensa está no seu papel, a oposição está tudo certo, tudo legítimo. Agora, quem está governando tem que governar. Se perder-se e gastar muita energia com política eleitoral fora de tempo, porque a eleição é só em 2026, vai chegar em 2026 com qualquer que seja o nome ou os nomes enfraquecido. Então, dito isso, o que eu diria, por exemplo, a um colega seu da imprensa, né, que eu conversava com ele, ele disse assim, mas Bittar, você está doido. Isso aí não vai acontecer nunca, a aliança do governador com o Bocalon, né? Unir o prefeito e o governador e tal. E quando aconteceu, eu conversei com esse teu colega da imprensa, que a gente de vez em quando bate um papo, e disse para ele assim, olha, essa daí tu perdeu para mim, né? Ele falou, essa daí eu perdi que eu não acreditava. Então eu acho assim, que tem um momento que as pessoas poderiam considerar muito mais difícil ou quase impossível que nós víssemos unidos no mesmo palanque o governador Gladys Cameli, com a sua força, com o prefeito Tião Bocalon, certo? E isso aconteceu. Eu acho que está mais fácil, se a gente tiver juízo, evidentemente, manter essa unidade. Quando o ator percebe que se ele rompe com a unidade, ele também não vai ganhar, ele pensa 2 vezes. É muito difícil, o maior instinto do ser humano é o da sobrevivência. É muito difícil você se suicidar. Sabe qual é um caso raríssimo
Dilma Rousseff e Eduardo Paes, não é isso? Que era o presidente da Câmara. Porque qual que é o... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, Sim. é isso, obrigado. Eduardo Cunha. Porque qual que é o normal? Como o instinto de sobrevivência é o mais primitivo instinto do ser humano, você vai brigando com o adversário até a beira do abismo. Quando você sabe que o próximo passo é suicídio, você recua. Só que Raríssimas vezes aconteceu o contrário. Por exemplo, no caso da Dilma com o Eduardo, os dois se jogaram. E aí deu o impeachment dela e deu a prisão dele. Mas isso é muito raro. Mas é possível. Mas eu vou ajudar, como eu acreditei o tempo inteiro, que era possível ver o PP e o PL unidos. E isso aconteceu, quando muita gente achava impossível. Eu acho hoje mais fácil, não fácil, mas mais fácil, manter a unidade PL, PP, União Brasil e todos esses outros partidos que estão no governo, até porque nós contamos com o apoio da Nacional. Mas o senhor acredita, por exemplo, que o seu partido está mais inclinado, se a gente for pensar ideologicamente, seu partido está mais inclinado a apoiar uma candidatura do Alan do que da Maílza? O senhor acredita dessa forma? O senhor acha que Alan deveria sair para o governo? Eu acho que os dois são conservadores. A Maílza é uma conservadora, o Alan é um conservador, os dois carregam os mesmos princípios cristãos. Não vejo, acho que os dois estão no mesmo campo ideológico, tanto a Maílza quanto o Alan. Eu acho que eu sou mais à direita dos dois, na questão econômica, por exemplo. Mas o Alan é do seu partido, do seu grupo. Eu não sei se eu tenho grupo, eu tenho amigos, né, e tal. Eu acho, para mim, o melhor candidato é aquele que tiver mais chance de ganhar. Eu vou trabalhar para isso. Eu encontrei com um pessoal ligado a eles, né? Todos eu digo, olha, se eu trabalhar por um em detrimento do outro, eu não ajudo a aliança. Se eu trabalhar pela aliança, por exemplo, vice, eu nunca fiz campanha, embora eu sempre achei que o melhor vice, que o PP tinha que indicar o vice, e que o melhor vice era o Alisson, todo mundo sabe disso, mas se o governador dissesse, não quero o Alisson, eu quero fulano de tal, eu não ia brigar. Né? Então, se eu trabalho por um, em detrimento do outro, eu não ajudo. Mas o meu papel vai ser trabalhar pela unidade. Eu estava dizendo que dessa vez nós teremos o apoio para essa unidade das direções nacionais. O Ciro Nogueira é um camarada hoje que ele pensa além das linhas partidárias. Ele pode ser o vice-presidente na nossa chapa, como ele pode ser reeleito e ser o candidato nosso a presidente do Senado em 2027. Quando a pessoa tem ambição que ultrapassa o limite partidário, ele não pensa mais só no partido dele. O presidente Bolsonaro é a mesma coisa. Então nós temos uma aliança nacional do PL com o PP e ela vai também nos ajudar a manter a aliança aqui. Não é fácil, Everton. Essa engenharia não é fácil, mas é para ela que eu vou trabalhar. Eu imagino que não. Bom, senador, eu quero te agradecer aqui, o bate-papo foi ótimo. Tem muita coisa aí pra gente desdobrar, você vai acompanhar as matérias aí. Matheus Melo já está no ponto, com seus dedinhos já aí bem dedilhados. E olha só, não esqueça de nos acompanhar também nas nossas demais entrevistas aí no canal. Lembrando que tá tudo salvo para você assistir depois, compartilhar com os amigos, com quem você quiser. Nós voltamos aqui de novo na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse encontro religioso de toda semana. Eu sigo aqui, quero agradecer o senhor, senador, muito obrigado, volte sempre, o espaço está aberto. Eu que te agradeço, é um prazer estar com você, fazer uma entrevista contigo, muito obrigado pelas perguntas, pela lucidez, e aproveitar que nós não faremos outra entrevista nesse ano, então desejar a todos, a família, as pessoas, mandar um beijo, um abraço a todo mundo, Feliz Natal, feliz 2025, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. É isso aí, minha gente. Vamos seguindo por aqui. Lembrando que o Continente Notícias tem o Acre, o Brasil, o mundo todo em um só lugar. Tchau, tchau. Até semana que vem.